Olá, tudo bem? Continuando nossas videoaulas a respeito da teoria de conjuntos, hoje nós vamos discutir um outro elemento importante, né, que é o complementar, né? Dentro do conceito do complementar, ele está muito relacionado à questão da diferença entre dois conjuntos, né? Só que, no entanto, ele apresenta algumas características filosóficas, assim, que eu acho muito interessante, né? E vocês podem observar que sempre eu estou falando dessa questão da filosofia, né, dentro da teoria de conjuntos, mas nesse caso especificamente é muito interessante, mais interessante ainda, porque a gente está, assim, por meio dessa questão do complementar, vai aparecer um dos princípios, né, que muitas vezes ele é entendido de forma errada pelas pessoas, assim, né, e daí essa forma de entender esse princípio faz muitas vezes as pessoas entenderem que a matemática é uma coisa rígida, fechada, assim, dentro de uma caixa, né? E na verdade não é. Na verdade a matemática, a gente tenta sempre dizer que a matemática tem muitas das coisas das nossas vidas, assim, né? Muitas coisas que a gente toma decisões, até, né? Convive, tem muita matemática por trás dessas relações. E às vezes a gente só fica olhando a matemática daquela forma assim, tem que ser desse jeito e tal, assim, mas na verdade não. Assim, dentro dessa questão do complementar, né, eu vou tentar apresentar para vocês aonde que está esse princípio, né? Ele não está errado, não é isso, né? Só que às vezes, em muitas situações, ele é entendido de forma errônea. Pelo menos esse é o meu entendimento dessa questão, né? Então, vou mostrar para vocês assim a parte teórica, né? E assim a ideia é eu ainda fazer mais uma videoaula a respeito disso, que daí eu vou fechar toda essa questão da teoria de conjuntos. E, na sequência, eu vou apresentar uma outra videoaula com resolução de exercícios, exemplos de todas essas aulas que eu apresentei sobre a teoria de conjuntos para vocês. Tá legal? Bem, então vamos lá, eu vou apresentar para vocês como é que é essa definição do complementar, né? A definição do complementar está muito ligada ao entendimento do conjunto universo, e por meio desse desencadeamento de coisas a partir dessas discussões que eu vou tentar apresentar para vocês, a gente vai tentando apresentar o conceito do complementar. Então vamos lá. Bem, então a primeira coisa para a gente entender essa questão do complementar de um conjunto, nós temos que fixar o conjunto universo, né? Então o nosso conjunto universo é um elemento fixo, né? Então, feito essa questão, todos os conjuntos dentro do conjunto universo serão subconjuntos. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que estar bem clara para nós. Então pensamos assim, o conjunto dos naturais. Então beleza, então esse é o meu conjunto universo. Então eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos pares é um subconjunto do conjunto universo. O conjunto dos ímpares é um subconjunto desse conjunto universo. Então tem que estar bem fixado essa questão do conjunto universo, tá? Mas agora vamos considerar um conjunto universo, já estipulado, tudo certinho, e um conjunto A, que é um subconjunto desse conjunto universo, tá? Então a primeira coisa, o que é o complementar? Chama-se complementar do conjunto A, chama-se o complementar do conjunto A, o conjunto com essa notação aqui, né, A elevado a C, né, a C, né, formado pelos elementos do conjunto universo que não pertencem a A. Ou seja, então o que a gente pode dizer? O que é o conjunto complementar? Então, dentro dessa questão, são todos os elementos que não pertencem ao conjunto A. Essa, vocês podem observar que é uma relação muito próxima à questão do conjunto diferença que nós trabalhamos, né? São todos elementos que pertencem ao conjunto, assim, são os elementos que não pertencem ao conjunto, né? Então, por exemplo, como é que é a situação que a gente apresentei para vocês, né? Conjunto vazio, aqui, ó.
as relações de inclusão, né? Então, quando que a gente pode afirmar uma relação? São todos elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem a outro, né? E a mesma coisa a questão aqui. Então, o que é a questão do complementar? São todos elementos que pertencem pertencem ao conjunto universo, mas não pertencem ao conjunto A, tá? Nesse sentido, vamos pensar na seguinte situação, né? Se X pertence ao conjunto universo, quais seriam as duas possibilidades em relação ao conjunto A? Então, nesse sentido, o que eu posso dizer? Né? Que ou X pertence a A ou X não pertence a A. Né? Esse é um fato conhecido na lógica como chamado terceiro excluído. E é aqui que a gente tem um probleminha. Não é um probleminha, é uma questão de muitas vezes interpretado de forma errônea. Tá? Isso quer dizer que a afirmação é verdadeira ou que a afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Tá? O X pertence e o X não pertence. Então, se eu tenho um elemento que pertence ao conjunto universo, o que eu posso pensar em relação ao conjunto A? Ou ele está dentro do conjunto A, ou ele não está dentro do conjunto A. Essa é um fato conhecido da lógica como terceiro excluído. Né? E daí, como eu estou dizendo aqui, ó, tal fato nos traz um dos fundamentos mais importantes das ciências exatas. Ou seja, X pertence a A e X não pertence a A não podem ser verdadeiras. Ou seja, não existe, dentro dessa questão da matemática, um elemento que é verdadeiro na sua afirmação e é verdadeiro na sua negação. Tá? Não podem ser verdadeiros. Esse princípio é chamado de princípio da não contradição. Ou seja, então, o que acontece? Ou ele pertence ou ele não pertence. Não tem as duas possibilidades ao mesmo tempo, tá? Vocês podem observar que eu utilizei o termo ou, né? Então, o ou nesse sentido é exatamente o sentido ou da lógica, né? Então, verdadeiro, desculpa, não é o sentido da lógica, não. É a relação mesmo. Ou é um ou é outro, certo? Não tem essa relação da lógica, né? Tudo bem? Então tá. Só que, como eu disse já, o princípio nos leva muitas vezes a uma forma errônea. Né? Como assim? Né? Quantas vezes você já ouviu falar que é ou não é? Bem, esse é o princípio da não contradição. E muitas vezes esse princípio é colocado em outras áreas do conhecimento. No entanto, o que deve ficar claro é que em vários momentos esse princípio não é válido, até mesmo dentro da própria matemática. Né? Eu tentarei mostrar isso posteriormente. Então, o que eu quero apresentar para vocês? Né? Que muitas vezes as pessoas têm uma visão da vida, né, como se fosse uma questão matemática, ou é ou não é, né? E muitas vezes isso não ocorre. Existe assim uma relação, a própria lógica, outras lógicas, né? A lógica fuzzy, por exemplo, ela fala que existe uma relação de meio termo, né? Mas muitas vezes, talvez a forma como a matemática ela é apresentada para os estudantes no ensino médio e fundamental nos leva a crer que tudo é ou não é. Não. Existe um meio termo, é possível a gente estudar esse meio termo, né? Existem, essa aqui no caso, como eu posso dizer para vocês assim, esse estudo é baseado numa lógica grega, né? E os gregos tinham essa, partindo de Arquimedes ali, essa questão do verdadeiro e falso, simplesmente, né? Só que a mesma coisa que acontece com a matemática também aconteceu com a lógica, ela também foi evoluindo e nessa evolução começaram a se observar outros tipos de lógica, a lógica não paramétrica, a lógica fuzzy, né? Entre outros tipos de lógica, né? E esses outros tipos de lógica fundamentaram outros tipos de matemática, né? Só que muitas vezes o que acontece é que a gente fica tão vidrado nessa questão do é ou não é, e esse é ou não é vem desse conceito matemático que a gente está trazendo aqui, que é o princípio da não contradição, tá? Só que ao mesmo tempo, esse conceito, ele também sustenta toda a base filosófica da computação. Como assim? Bem, a própria questão do número binário. O número binário, o código 0 e 1, né? O código binário é baseado em 0 e 1, né? Ou seja, 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, temos essa relação que tem suas bases também fundamentadas na lógica, e esse princípio sustenta toda a ideia computacional que conhecemos, né?
algumas disciplinas do curso de Ciência e Sistema de Computação mostram essa relação do 0 e 1, né? E quando você também estuda o conceito de lógica, você também pode observar essa relação. Só que no conceito de lógica é verdadeiro e falso, e nas disciplinas de computação você vê o 0 e 1, né? E é isso que mostra, assim, um dos primeiros emparelhamentos da matemática com a computação, né? E muitas vezes são ditas de disciplinas irmãs, assim como a física, né? Lógico que seguem seus ramos, mas tem todas as suas bases na lógica, né? E tem uma aproximação muito grande com a matemática, né? E essa questão do 0 e 1 nos permite afirmar essa questão da sua proximidade com a matemática. Então, a base computacional, assim como a base matemática, tem suas bases todas relacionadas à lógica e elas caminham juntas por muito tempo, né? Bem, feita essa discussão filosófica, eu vou apresentar algumas regras operatórias em relação ao complementar, tá? Então aqui é o seguinte, se A está contido em U, né? Então o complementar do complementar é o próprio conjunto, ou seja, todo conjunto é complementar do seu complementar, né? Se A está contido em B, né, ou seja, A está contido em B, então o complementar de B também está contido no complementar de A. Vamos pensar o seguinte, então eu tenho uma relação de subconjunto aqui nesse caso, vocês podem observar que é uma relação de subconjunto, ou seja, A está contido em B. O que A está contido em B? Os elementos de A pertencem a B, mas nem todos os elementos de B pertencem a A, né? Então, se A está contido em B, eu posso dizer que o complementar de B seria quem? É o conjunto A. E o complementar de A é quem? O conjunto B. Então é só uma forma de reescrever esse conjunto, né? Então, se um conjunto está contido em outro, seu complementar contém esse outro, né? Essa regra pode ser escrita numa equivalência lógica, ó. Se A está contido em B, então implica que B está contido o complementar de B está contido no complementar de A. E nós poderíamos utilizar a regra A e a regra B, ela pode ser reforçada da seguinte forma, né? A está contido em B, tem uma bimplicação, ou C e somente C, né? O complementar de B está contido no complementar de A, tá? E agora vamos pensar da seguinte forma, né? A partir de uma estrutura lógica, que a gente viu na videoaula anterior, nós vamos partir do princípio que P e Q são as propriedades que definem os conjuntos A e B. Nessa perspectiva, a negação P', né, que é essa daqui que eu estou colocando aqui, ó, define o complementar de A, né? Ou seja, se a propriedade P define o conjunto a negação da propriedade vai apresentar o complementar do conjunto. E na mesma perspectiva, a negação da propriedade Q me leva ao complementar do conjunto B, né? Ou seja, ao dizer que X goza da propriedade P', significa dizer que X não goza da propriedade P. E o mesmo ocorre para Q. Feitas essas convenções, vamos fazer uma reextensão dessas questões, tá? Bem, P implica Q, C e somente C, Q' não implica em P', né? Em outras palavras, a implicação P implica Q equivale a dizer que Q' implica em P'. Ou seja, a negação de P implica na negação de P, tá? Observe essas duas questões que eu coloco aqui, né? Se X é um retângulo, então X é um paralelogramo. Então eu faço essa observação aqui. Agora eu vou reescrever eu vou utilizar esse conceito aqui agora, dos complementares. Ou seja, eu vou negar a segunda, automaticamente negando a segunda, o que vai me levar? Vai me levar a primeira. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se X é um retângulo, então essa seria a minha primeira. X é um retângulo. E então X é um paralelogramo. Essa é a minha segunda. Então eu vou negar essa daqui agora, né? O que vai acontecer? Eu vou dizer para vocês que X
não é um paralelogramo. Bem, se x não é um paralelogramo, o que eu posso afirmar então logo na sequência? Que x não é um retângulo. Olha, observem o que está acontecendo, né? Essa relação aqui, ó, essa relação, ó, na primeira frase eu estou escrevendo dessa forma: P implica que, se x é um retângulo, então x é um paralelogramo. Isso é equivalente a dizer que eu estou negando a segunda, x não é um paralelogramo. Ora, se x não é um paralelogramo, então o que eu posso afirmar? Eu afirmo que acontece a negação da primeira. X não é um retângulo, tá? Essas duas afirmações são equivalentes, no entanto, escritas de modos diferentes, né? A implicação Q' implica P' chama-se contrapositiva da implicação P implica Q, né? E em vários momentos do curso eu vou tentar utilizar essa ideia da implicação da contrapositiva, né? E isso daqui é uma das coisas que eu refletindo durante a elaboração dessa videoaula, eu percebi assim que talvez isso foi uma das coisas que eu acho que é uma das mais importantes para a matemática, a gente entender esse conceito da contrapositiva, né? O que seria a questão da questão da contrapositiva? Bem, eu tenho uma implicação, P implica Q. Só que essa forma como está escrita, às vezes não fica claro o entendimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o conceito da contrapositiva para entender melhor essa relação. Então eu vou negar a Q para obter P, a negação de P. Tá? Isso é muito importante, isso ajuda muito em algumas questões nas demonstrações, que são chamadas demonstrações por absurdo, né? Então esse é um elemento muito importante para o decorrer das atividades. E essas demonstrações elas estão além das questões propriamente simplesmente de teoria de conjuntos. A gente vai tentar mostrar isso em outras atividades da própria disciplina de cálculo, né? Porque aqui são elementos que estão dando base para o conceito de cálculo. Bem, essa foi mais uma videoaula teórica a respeito da teoria de conjuntos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ao contrário da aula anterior, que ela é bem mais sucinta, vocês podem observar que nessa aqui eu já trago elementos daquela videoaula para essa daqui, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, compartilhe com outras pessoas aí, porque, como eu sempre digo, o conhecimento é uma coisa que deve ser difundida entre as pessoas. Feito, até a próxima videoaula.